Olá, produtor e produtora rural, colaboradores do Mundo Agro. Vocês estão conectados ao podcast Agrotalk. Começa agora a retrospectiva 2021, um episódio com os temas que mais marcaram o ano no Agrotalk, os principais destaques e análises e opiniões pontuais dos convidados que você pode rever agora. O ano de 2021 foi marcado por grandes desafios para o produtor rural brasileiro. Do ponto de vista climático, houve quebra de produção e enormes prejuízos para produtores de diversas culturas, que enfrentaram estiagem, frio excessivo, geadas e chuva. O ano também foi marcado pelo custo dos insumos, taxa de câmbio, preço e exportação. O PIB do agronegócio seguiu forte o ano de 2021 e o produtor rural acompanhou com a implementação de novas tecnologias para continuar evoluindo com sustentabilidade. Pesquisadores e empresas entraram no campo e novos estudos e tecnologias aterrizaram nas lavouras brasileiras. São soluções, desenvolvimento e inovação para este segmento. Vamos compartilhar então conhecimento. Começa agora a retrospectiva 2021 do podcast Agrotalk. Então, Angela, justamente essa questão da variabilidade climática, ela é um ponto-chave da produção agrícola, né? A gente tem aí que mais ou menos 60% do sucesso de uma safra está relacionada ao sucesso das condições climáticas. Então, justamente por conta dessa importância, a Climatempo desenvolveu uma linha de produtos, de soluções voltados para a agricultura, né? Com o objetivo de levar a informação mais precisa, né, para o agricultor, que é tão dependente do clima, né? Então, para isso, foi desenvolvida uma plataforma, né? Essa plataforma que você citou, a AgroClima Pro. O desenvolvimento dela deu início mais ou menos em 2015, 2016, alguns estudos, mas em 2017 a plataforma ficou pronta e foi lançada no mercado. Desde então, a gente tem atuado aí no Brasil inteiro e também já estamos iniciando algumas operações fora do Brasil, aí na América Latina, para levar, né, essa expertise da Climatempo. Afinal, são mais de 30 anos, né, trabalhando com previsão climática e, como justamente por ser uma variável chave para o sucesso da safra, a gente domina isso aí muito bem e foi criado esse produto, né, para seguir nessa linha de agricultura, que é um segmento extremamente importante para a economia brasileira, né? A gente tem parte importante do PIB é puxado pela agropecuária. No AgroClima Pro, a gente trabalha com várias tecnologias, né? Tanto em termos de software, como também em análise de dados, mas principalmente em análise de dados. Então, já se fala muito em inteligência artificial, por exemplo. Então, recentemente, nós lançamos um produto dentro da Climatempo, que ele utiliza um sistema de inteligência artificial muito robusto, que a gente consegue identificar as áreas de chuva atuantes no momento, através das imagens de satélite. Então, a gente propaga para onde essas nuvens de chuva vão se deslocar na próxima 1 hora. Então, a gente indica para o produtor, olha, tem área de chuva se deslocando, na próxima 1 hora vai estar em cima da sua fazenda chovendo 15 milímetros, é um exemplo. Então, isso aí só é possível graças a um investimento pesado em tecnologia, no caso aí desenvolvendo esse sistema com inteligência artificial. Fora essa questão da inteligência artificial, para gerar uma informação, a gente também trabalha com sistemas de integração. Então, por exemplo, o agricultor hoje que tem uma estação meteorológica, ele consegue conectar essa estação meteorológica junto aos nossos sistemas, ao nosso banco de dados, e então esse dado dele que estava lá sendo consumido somente por esse agricultor, ele passa a integrar o nosso sistema e acaba gerando, ou possibilitando a geração de informações de previsão do tempo e de clima mais precisas para a área desse mesmo cliente. Então, isso aí pode favorecer não somente o cliente dono da estação, mas como também toda a sua região, né, no entorno dessa estação, que as pessoas, os colegas, os agricultores da região podem passar a ter informações mais precisas. Então, existem muitas tecnologias que são utilizadas, desde o processamento de dados, sensoriamento remoto. Então, a gente tem um serviço muito interessante que é de radar meteorológico, já é um sucesso no Brasil. Tem 2 radares no interior de São Paulo, mais 2 no Mato Grosso e mais 2 na Bahia. Esses radares, o que a gente faz? A gente monitora
as áreas de chuva que estão atuando no momento, e depois que as áreas de chuva passam, a gente consegue ter isso medido com uma precisão aí de 1 hectare. A cada 1 hectare a gente tem uma medida de chuva. Então, para uma fazenda, por exemplo, de 100 hectares, é como se você tivesse 100 pluviômetros, 100 estações meteorológicas coletando dados ali. Então, é possível ter um mapeamento bastante detalhado da distribuição da chuva na área agrícola. A plataforma é de suporte à decisão. Que tipo de decisão? A decisão é em relação aos momentos, né, que ele são mais favoráveis para ele realizar as atividades dele. Por exemplo, a gente tem dentro da nossa plataforma uma aba lá que é de uma funcionalidade muito interessante, que ela indica o melhor momento para o agricultor fazer as aplicações de defensivos, que vai ter menos desperdício por conta do vento e da temperatura, por exemplo. Com a plataforma é possível você identificar aonde tem um foco de incêndio ocorrendo e, além disso, você consegue identificar, por conta da variação de temperatura e de umidade, onde são as regiões que estão com um risco de que seja possível ser gerado ali um fogo instantâneo, né? Um foco de incêndio de forma natural, uma combustão instantânea que a gente chama. Então, existem vários riscos. Existe também risco de granizo, risco de vento forte, que é importante por conta do acamamento, né? Existem várias funcionalidades relacionadas a risco. Geada também, muito importante. Então, o risco de geada também é indicado na plataforma. Então, essas são algumas funcionalidades extras que existem dentro da plataforma e que são relacionadas a risco. Esse ano é um ano desafiador. Eu tenho 39 anos de idade e nunca vivi uma situação nem parecida com essa. Quando nós fomos plantar o soja lá no começo de setembro, que normalmente aqui largamos o plantio do dia 15 em diante, nós tínhamos muita pouca umidade no solo, sabe? Não chovia. Nós olhava para cima, será que vem chuva? Quando que vem chuva, né? Então, maioria na nossa microrregião nós plantamos atrasado. Nós não conseguimos plantar dentro da primeira janela, que era o ideal para quem gosta de fazer safrinha. Então, nós plantamos um pouco mais tarde, o soja não germinou bem, houve falha de estander, nós tivemos muitas regiões com falta de chuva, muito abaixo da média, nós temos meses com 150, meses com 170 milímetros abaixo da média, então as plantas sofreram bastante no começo, ficaram pequenas, elas, digamos assim, ela chegou a um ponto que ela ficou num estresse tão grande que ela tentou perpetuar a espécie, ela colocou até umas vagens mais cedo, um pouco, daí depois começou a chover, ela se renovou, o tempo ficou um tempo normal, e agora, nesse mês de janeiro desse ano novo, de 2021, chuva muito acima da média, muito acima da média mesmo. Esse é o Laninha. Quando falta chuva, falta por um longo período. Quando chove, chove tudo numa vez só. As condições climáticas fazem toda a diferença na lavoura. Ó. Nós, produtor, podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas o que realmente determina a quantidade e a qualidade são as condições climáticas. E agora, no decorrer dos próximos dias, nós vamos ver como é que vai ficar a real situação do soja. Mas pelo que tudo indica na nossa microrregião aqui, nós vamos ter um potencial de quebra de produção esse ano, principalmente em milho e em soja. O milho já quebrou. Isso não tem nem o que ver. O milho acho que foi o mais prejudicado esse ano. Primeiro, não conseguimos plantar na janela ideal. Eu mesmo tenho milho que eu plantei em outubro, sendo que a janela ideal é setembro, mas nós tínhamos muito pouca umidade, não chovia, então nós fomos esperando, e daí faltou chuva mesmo para o desenvolvimento. Essa falta de chuva agravou muito o desenvolvimento do vírus do Molicute. No caso do milho, ele foi picado e ele estava sensível com a falta de chuva. Então, isso aumentou muito o enfesamento, aumentou muito o potencial de dano da doença. E agora, ainda para complicar um pouco mais, tem várias doenças que atacam na espiga, e fica, digamos assim, apodrece a palha ao redor da espiga, deixa os grãos no limpo e todo esse excesso de chuva está brotando, está germinando, está ardendo, muito milho caído ao chão, que dá a doença rente ao chão ali, corta a circulação de seiva e o pé tomba. E outra coisa bem complicada é o milho safrinha que nós iríamos plantar. Faz praticamente 15 dias que nós não fizemos nada. Nós passamos praticamente 15 dias sem conseguir entrar no campo. Então, nós atrasou as aplicações, atrasou as colheitas e atrasou o plantio do milho safrinha, atrasou por demais. Nós aqui no Sudoeste temos uma janela muito apertada, porque nós temos risco de geada, e essa chuvarada pegou num ponto que atrasou a safrinha. E o soja também, o que não está perdendo agora, tem os abortamentos,
Tem a questão de nós ter plantado fora da época ideal, o soja cresceram demais, como eu converso com vários amigos do Brasil inteiro. Esse ano, nós da região sul, por ter plantado mais tarde, o soja cresceu muito além da conta, abafou demais, e agora com toda essa chuva, problema sério. A pressão de ferrugem muito grande, o coletor de esporos coletando ferrugem mesmo com chuva, e quando tem chuva, uma curiosidade, a ferrugem ela não consegue andar muito, ela é atropelada pelos grãos de chuva, pelos grãos de água, né? Pela chuva, e mesmo assim está chegando no coletor. Infelizmente, as quebras de produções já estão aí, já estão confirmadas, quebra de produção de milho, quebra de produção de soja, e quebra de produção de feijão também, principalmente em qualidade. E o clima é a principal variante na agricultura, é a principal. Nós está evoluindo muito as previsões. Nossa, do que era há pouco tempo atrás, do Sim. que hoje, eu acho que evoluiu muito e vai evoluir muito mais ainda. Se nós tínhamos essa informação de que ia chover tanto tempo assim, ninguém imaginava que nós ia ter um janeiro tão chuvoso. Nós poderíamos até ter tomado algumas ações diferentes, né? Mas assim, as previsões do tempo sempre nos ajudam muito na tomada de decisão. A expectativa do mundo é que o Brasil seja o país que mais vai contribuir para atender a demanda crescente de alimentos do mundo. E isto graças à ciência, à tecnologia agrícola que foi implantada no Brasil a partir de 1970. Nosso convidado mais que especial hoje é o senhor Alisson Paulinelli, candidato ao Nobel da Paz, teve papel relevante nesta ação e representa muito bem o agro brasileiro. Seja bem-vindo, senhor Alisson, é um enorme prazer receber o senhor aqui no podcast Agrotalk e motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Olha, a honra é minha, fico muito feliz desta oportunidade que vocês me dão. Quero dizer que, sendo candidato como sou, e o apoio que estou recebendo, isso me cria uma série de obrigações. E eu creio que a principal delas é assumir essa responsabilidade e continuar a lutar pela agricultura brasileira, porque com o prêmio Nobel ou não, ela está sendo reconhecida no mundo e vai precisar de cada dia se afirmar mais perante o mundo como o grande país abastecedor do mundo. Isso, para mim, é uma honra muito grande. Que o presidente Geisel foi eleito e acabou me convidando para ser ministro. Eu não conhecia, não tinha nenhum relacionamento com ele. O doutor Rondon Pacheco, que era o governador de Minas, tinha me dado todo o apoio e, ao levar a ele as reivindicações mineiras, naturalmente que levou também as reivindicações da agricultura. E o presidente Geisel resolveu me chamar e conversar. Dessa conversa, eu acabei saindo ministro. E assumi a responsabilidade de repetir em Minas o que eu estava fazendo lá. Tudo isso convergiu para o que eu queria. Olha, ou nós criamos uma agricultura tropical, eu já tinha testado em Minas e achava que ia dar certo. Ou criamos uma agricultura tropical desenvolvida, científica, tecnológica. Quando o presidente Geisel chegou, nós discutimos várias vezes que nós tínhamos que desenvolver uma instituição cientificamente competente. Os cientistas não podiam ser burocratas, como eram no tempo do DNPEA, como eram no tempo do Instituto Agronômico de Minas Gerais. Eles tinham de ter autonomia administrativa, técnica e financeira. Precisava deixar que eles funcionassem com o máximo da potência que tivessem, sem burocracia. E o presidente concordou. Ele sabia, ele tinha sido presidente da Petrobras e sabia o que era um cientista, porque ele foi quem criou o programa da ciência na Petrobras. Um cientista que tivesse condições de produzir. Isso, lhe confesso que me ajudou muito. Ele entendeu bem, então propusemos que a Embrapa tinha que ser reformulada. Só para você ter ideia, ele me autorizou a contratar 1.000 profissionais
de saída. Eu fiquei entusiasmadíssimo, falei, vamos encher isso aqui de doutores. Eu consegui uma massa de gente competente nas universidades, nas estaduais de pesquisa. Você imagina o agronômico de São Paulo, biológico, a zootecnia, o agronômico de Paraná, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Nordeste. Criamos uma massa dentro de um programa único. Montamos um sistema integrado de pesquisas. Aí é que foi a chave. Sim. Vamos pesquisar solução para os biomas tropicais brasileiros. Essa era a exigência. Conseguimos, na época, 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares no Banco Mundial, e fizemos um programa de bolsas para 1.530 técnicos. Quem eram eles? 950 da Embrapa, 462 das instituições estaduais, veja que ajudamos as instituições estaduais, e mais 100 para as universidades. Esses 1.530 pesquisadores foram lá para fora, para os melhores centros de ciência. O que há de melhor? Fomos criteriosos disso. Agora, você vai com uma responsabilidade. Ciência você vai conhecer lá, mas tecnologia e inovação é no bioma tropical brasileiro. Olha, deu certo. Todos eles se entusiasmavam, todos eles se preocupavam, correspondiam, vinham aqui, porque a bolsa dava para eles virem 1 ou 2 vezes no ano. E com isso, nós podemos criar uma massa de profissionais competentes, sem burocracia, que começaram a fazer a grande revolução tropical do globo. Aqui nós fizemos o inverso. É muito importante isso. Nós pegamos as áreas que já eram degradadas no mundo, terras velhas, ácidas, absolutamente improdutivas, e revertemos, conseguimos fazer elas tornarem o cerrado brasileiro altamente produtivos e competitivos. Essa que foi a revolução que nós fizemos. Agora, queremos que os outros biomas sejam também respeitados. O projeto Bioma, ele quer 2 coisas definidas. Primeiro, onde e onde não pode ser mexido, tá certo? Sim. Onde não puder, só vão mexer o dia que a ciência descobrir forma de utilização sem degradação. Onde pode, quais são as tecnologias que nós vamos usar? Esse é o trabalho do Bioma. E nós queremos, com isso, mostrar ao mundo que o Brasil é o único país da Terra que é possível fazer isso, porque nós somos o maior campo ecológico do mundo. Temos ainda 66% das nossas terras com cobertura vegetal nativa. O prêmio será muito bom, porque o Brasil é que vai ganhar, não sou eu. Agora, esta indicação, como ela está, com o apoio que eu estou recebendo aqui e fora do Brasil, isso me dá a responsabilidade de assumir algumas posições para que mudem um pouco as coisas. O Brasil vai ser independente nessa nova fase, e eu estou sonhando com o 3º degrau, que eu chamei de 3º salto, onde na biotecnologia nós vamos dominar ainda mais. A gente aqui no Brasil, de uma forma geral, no Sudeste, Centro-Oeste, boa parte do Norte também, Nordeste, a gente tem um período de chuvas muito bem caracterizado, né? Tem um período bem determinado ali de aproximadamente 6 meses de chuva e um período aproximadamente de 6 meses de seca. E cada região ali você tem um ajuste, né? Então, nas águas, a produção de forragem é muito alta. Então, geralmente, muitas vezes, até chega a sobrar a forragem nas águas, né? Só que quando chega na seca,
se pegar da metade para seco, acontece o inverso, né? Porque a gente não tem como diminuir a lotação a nível fazenda, então acaba tendo um déficit, né? No caso da introdução da integração da agricultura com a pecuária, né? O cereal com a pecuária, você justamente quando você está no ápice desse déficit, no final das secas, você pode ter, né, a opção de ter uma área disponível para aumentar a área para pastejo, né? E assim você não precisa descartar animal ou vender animal a custo baixo ali, às vezes por não ter comida suficiente, ou ter que ir no mercado de última hora e comprar volumoso, silagem com preços muito, muito altos, ou logística muito alta, porque às vezes na região não tem disponibilidade suficiente que você precisa. Então, uma forma de suprir, né, essa demanda com esse tema da integração lavoura-pecuária é justamente isso, né? Porque a gente tem uma janela ali entre a safrinha e o início da próxima safra, que é justamente a janela onde a gente tem mais necessidade, né? Que é o pico da seca ali que a gente fala, né? Ser mais ou menos ali de agosto até outubro, quando volta as águas. Então é uma tremenda válvula de escape, né? Às vezes o próprio produtor, ele é agricultor e pecuarista, né? Então ele concentra a lotação dele na parte das águas ali, da pecuária, usa 80%, 90% da sua área para produção de cereal, e daí, quando chega nesse pico da seca, onde é a maior demanda dele, ele sabe que ele vai ter uma área muito maior, né, para aproveitar esse sistema. O Mato Piba realmente é uma área que está tendo um crescimento muito acelerado nos últimos anos, né? Quando a gente fala de produção agrícola, é uma região com um potencial muito grande, tem se mostrado, né, na prática, e junto com o potencial agrícola da região, vem essas tecnologias, esses sistemas que tendem a agregar, né? E como você comentou anteriormente, né, a gente tem passado aí pela Laninha, e na última década, se a gente for observar, a gente não está tendo uma questão climática muito uniforme ano após ano, né? A gente está tendo uma variabilidade aí muito grande no início da safra. Então, a introdução da forrageira, do sistema de integração lavoura-pecuária ou do sistema da integração lavoura com a forrageira é uma forma do produtor sanar, pelo menos parcialmente, né, esse desequilíbrio que ele tem, porque acaba que a experiência de décadas que ele tem da região acaba falhando, né, nesses últimos anos nossos aí, que está sendo totalmente incerto, né, a questão do clima, né? Esse ano, por exemplo, em boa parte da região agrícola nossa, e Mato Piba foi uma delas, a gente teve lá, em grande maioria, um atraso de chuva, né? Então, se a gente pensa no sistema integrado, a introdução da forrageira ali, ela vem para auxiliar nesses anos atípicos também, né? E a gente tendo uma boa implantação do sistema consociado, do sistema integrado, né, da lavoura e pecuária, a gente tem esses são um dos principais efeitos vistos pelo produtor, né? Com a palhada, uma camada de cobertura vegetal bem feita ali para a safra seguinte, ele contém a capacidade de reter com muito mais eficiência umidade e água no solo, né? E aí a gente pega esses anos atípicos, né, como foi esse, né, com atraso de chuvas, e está sendo cada vez mais corriqueiro, né, no nosso clima, nas principais regiões agrícolas, é uma excelente ferramenta, né, para se utilizar. Alexandre, eu acabei, né, de contextualizar um pouco aqui sobre um artigo recente que você escreveu sobre as altas temperaturas, que eu li, que me chamou muita atenção, que afetam as vacas leiteiras. E isso é um problema porque, além de prejudicar a reprodução, tem a questão também da redução da produção de leite. Então, vamos começar a explicar para o produtor rural que está nos ouvindo como que se dá e se existem ainda muitos estudos sendo feitos sobre essa linha das altas temperaturas e o impacto disso nas vacas leiteiras. Bom, muito bom. Primeiro, resposta direta. Sim, tem muita coisa que foi pesquisada já há bastante tempo, aqui no Brasil, em diferentes países. Há estudos em andamento, esse é um tema que a gente assim, não cansa de pesquisar, vamos dizer assim, porque há muito tempo se sabe que o calor afeta a produção leiteira, né? Mas hoje nós já estamos entendendo que a coisa é muito mais além, né? O efeito sobre a saúde dos animais é muito intenso e hoje também, graças a estudos recentes feitos em diferentes lugares, a gente já sabe que tem efeitos epigenéticos, por exemplo, bezerras que são filhas de vacas que passaram a fase final da gestação sob estresse calórico,
essas bezerras são prejudicadas por quase toda a sua vida por conta desse fato. Então, o efeito realmente é muito significativo, muito pronunciado, é um tema sobre o qual tem muita pesquisa investida nele. E agora, com relação à temperatura, qual é o grau de temperatura que as vacas já sentem esse estresse de calor? Esse é um ponto muito interessante, Ângela, porque não se refere só à temperatura. Tá? É uma equação que envolve a temperatura e a umidade relativa do ar. Né? Por quê? É claro que é muito fácil entender o efeito da temperatura, né? Mas a umidade relativa do ar, ela interfere muito na capacidade que o animal tem de trocar calor com o ambiente, né? Porque o estresse por calor, o problema é o aumento da temperatura corporal do animal, né? E todo animal, seja um bovino, sejamos nós, né? Sim. Temos que lançar mão de algumas estratégias para manter a nossa temperatura corporal, né? Senão, todo dia que tiver muito quente, a gente vai ficar com febre, né? A grosso modo. Sim. Então, e essas estratégias, de uma forma ou de outra, né, elas estão relacionadas a dissipar o calor interno para o ambiente, né, de diferentes formas. E quando a umidade relativa do ar está muito alta, é mais difícil para uma vaca dissipar calor para o ambiente. Por isso que a gente sempre usa, para mensurar o grau do estresse por calor, na verdade, um índice composto, que a gente chama de THI, assim em inglês, ou ITU em português, o índice de temperatura-umidade, que leva em consideração as duas coisas. Então, por exemplo, falando do THI, a partir do THI de 68, os animais já entram em estresse. O que significa isso? Como exemplo, se a umidade relativa do ar estiver em 50%, a partir de 22 graus Celsius já atinge esse THI de 68. Então, se a umidade relativa estiver mais alta, esse THI de 68 é atingido com uma temperatura ainda mais baixa, entendeu? Então, assim, para a gente falar em linhas bem gerais, né? A partir de 20, 21, 22 graus, já entra numa zona que as vacas passam a ter uma chance alta de começarem a sofrer com o estresse por calor. No Brasil, seca e eventos extremos de chuva estão cada vez mais recorrentes. No âmbito destes impactos, há um estímulo crescente para que as empresas incorporem o risco climático na tomada de suas decisões. Já dá para afirmar, Rodrigo, que o impacto da mudança climática já chegou aos campos do Brasil? Sem dúvida, Ângela. O agricultor sabe disso, o agricultor percebe essas mudanças. O que tem acontecido é que os cientistas, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o famoso IPCC, eles estão agora divulgando dados que corroboram com o que o agricultor tem visto no campo. Falar em risco climático, em risco na agricultura, para quem vive da terra, é até um pouco, né, normal, porque a agricultura é uma atividade de risco. Você tem uma previsibilidade razoável de volumes, de épocas, de chuva, entretanto, você nunca sabe ao certo o que vai acontecer. Então, o risco é inerente à agricultura. E, numa atividade em que a margem de lucro é pequena, o produtor sabe também, né? Às vezes, economizar 1, 2 pulverizações ou utilizar adubação residual de um ano em função do outro é o que vai fazer toda a diferença na hora dele ter lucro ou prejuízo. E o clima é um desses componentes aleatórios, pode chover mais, chover menos, dependendo da época, e aí o produtor acaba sentindo. Quando você faz uma retrospectiva de 1990 até os anos 2000, existem vários extremos climáticos sazonais que são relacionados com eventos climáticos em algumas regiões, como Austrália, Estados Unidos, Rússia, até mesmo Argentina, que é um grande produtor de milho e trigo. Essa preocupação é tão grande, Ângela, que a China tem um plano muito ambicioso
de estocagem de grãos. Eles pretendem ter 3 anos de grãos estocados para se proteger justamente de altas de preços, de faltas de produtos no mercado. Então, eles têm investido em tecnologia de armazenamento, de conservação, para ter esse volume de grãos estocados. Lembrando que a China é o maior importador de soja brasileiro. Então, a disponibilidade das chuvas no tempo e no espaço é cada vez mais objeto de atenção e interpretação para que você tenha a segurança hídrica para que o negócio de produzir alimentos tenha lucro, que é o objetivo, é um negócio, né? Então, planejamento, o resumo disso tudo, desse apanhadão todo aí, certo? Logo de cara, certo? É a necessidade de planejamento, capacitação, conhecimento e investimento. A situação da irregularidade das chuvas, os investimentos em sistemas de irrigação são adequados. Bom, como é que você me pergunta, como o Noroeste Paulista está se virando, né? Historicamente, Ângela, é preciso entender que a irrigação cresce mais em regiões onde a irrigação já é consolidada. O efeito vizinhança, é muito forte. Ou o efeito aquele que já é irrigante, ele não precisa ser convencido da vantagem do investimento em sistema de irrigação. Por que ele não investe mais? Ou falta dinheiro, ou falta espaço, falta terra, certo? Então, o Noroeste Paulista tem tido um crescimento muito bom. Os citros, que, do ponto de vista da irrigação localizada, houve uma expansão considerável nos investimentos em citros, e citros é interessante a gente dar uma paradinha, contextuar, assim, os citros, você induz a floração, mas ele tem uma situação que, quando você tem temperatura maiores que 35 graus, você tem um abortamento de flores. Então, a situação experimentada em 2019, 2020, para quem não investiu em sistema de irrigação, foi catastrófica. E para quem investiu em sistema de irrigação, conseguiu, o abortamento de flor aconteceu. Tá? O abortamento de flor aconteceu, mas em muito menos intensidade do que quando você não tem sistema de irrigação. O Brasil tem toda a tecnologia, é modelo de exportação, de manejo da irrigação para outros países, e toda a tecnologia em equipamentos de irrigação e de sensores e ferramentas ligadas à internet das coisas está aqui no Brasil. Tá? Então, isso é possível, e agora você vai ouvir falar do chamado varal tecnológico. É quando você vai começar a colocar mais sensores ainda, sensores de planta, sensores de inseto, para identificar inseto, sensores para identificar planta daninha, pragas, doenças, modelos de crescimento, mas existe o complemento disso. Complemento tanto para os grandes, então para quem está estruturado, para os pequenos produtores, ou para os pequenos irrigantes, certo? Existem tecnologias de todo nível. A irrigação, ela te traz a segurança hídrica, que, se bem usada, você vai ter sustentabilidade desse negócio de produzir alimento. Essa época do ano, né, a partir aí do mês de outubro, novembro, com a regularidade das chuvas, né, são condições ideais para o desenvolvimento dos vegetais, tanto que plantio de soja, plantio de milho, plantio das grandes culturas, elas começam nessa época do ano. Mas também não é bom só para os vegetais, né? Os insetos também são favorecidos, então é o momento que ocorre a maior quantidade aí de eclosão, que os insetos saem daquele período de dormência, de apausa, pupa, e eles acabam se desenvolvendo, e aí cana-de-açúcar, por exemplo, a gente tem grandes áreas, e é uma monocultura, é um prato cheio para os insetos, né? E não somente a broca,
né? A gente tem outros insetos, como, por exemplo, cigarrinha, que também começam os seus ataques, né, no período mais úmido, e é justamente nesse período que as usinas e os produtores eles têm que ficar atentos, né, para garantir a sua produção, garantir a sua qualidade, garantir todo o trabalho, né, de investimento que ele fez na sua lavoura. Eu acho que o ponto principal, Ângela, o primeiro é o monitoramento, né? Ele tem que primeiro conhecer na sua área o que ele tem e quanto que ele tem, no caso específico aqui da nossa conversa hoje, da broca. Ou então com instalação de armadilhas. Então, ele instala armadilhas a partir do momento que, lá pelo mês de setembro, um pouquinho antes de chegar as chuvas, ele já começa a instalar as armadilhas e ele vai monitorando. Mas, de fato, Ângela, esse é um ano muito difícil, uma safra bem complicada. A gente já imaginava que essa segunda safra de milho seria difícil, né? Desde lá do nosso planejamento, porque quando a gente estava lá em setembro, outubro, esperando as chuvas para plantar soja, elas não vinham. E cada dia que não tinha chuva para plantar soja, a gente já ficava pensando, caramba, e o meu milho? Como é que eu vou fazer com o milho lá na frente? Então, esse cenário que nós estamos vivenciando hoje, ele começa no plantio da soja, que ele ocorreu de uma forma muito tardia também. E ele não parou por aí, porque quando a gente conseguiu plantar a soja, a gente falou, beleza, agora vai. Só que daí a gente teve condições climáticas bem adversas ao longo do desenvolvimento, algumas regiões que passaram por veranicos, tivemos alongamento de ciclo em outras regiões, ao exemplo do Paraná, que a gente alongou o ciclo da soja. E quando a gente foi colher a soja, a gente se deparou com outro problema, que foi chuva na colheita. Ele atrasou mais um pouquinho ainda para a gente conseguir tirar toda a soja do campo e começar os trabalhos de plantio de milho. E isso daí já era março. A gente está falando do mês de março. Sim. O plantio do milho segunda safra, que a gente costuma dizer muito, né? O plantio bom é o plantio que você faz em fevereiro. Se plantar em janeiro, melhor ainda, mas o fevereiro que é o cenário ideal de plantio de milho no Brasil, quase como um todo, né? Mato Grosso um pouquinho antes, outras regiões vão depois passando um pouquinho para frente, mas de forma geral o plantio bom é o plantio de fevereiro. E esse ano a gente teve pouco plantio em fevereiro. A gente não conseguiu avançar da maneira como nós gostaríamos em termos de plantio ao longo do mês de fevereiro. E daí você pega alguns dados, por exemplo, se a gente olhar o oeste do Paraná, que é uma região que planta mais cedo no Paraná. O Paraná praticamente teve 80% das lavouras plantadas em março. 80%. E a gente divide muito, vocês aí na Climatempo também acompanham muito isso, né? Que a gente tem lá o nosso calendário de risco climático em cada uma das regiões. Sim. Então, se a gente consegue plantar basicamente lá no Paraná até a segunda semana de fevereiro, perfeito. A gente está lá num calendário ideal. Se a gente avança aí para mais uma semana, você começa a entrar num baixo risco ainda. Se vai para a última semana de fevereiro, você está num risco médio. Agora, entrou em março, e daí, claro, quanto mais você vai avançando as semanas ao longo de março, mais você se insere num cenário de plantio de alto risco, de janela de alto risco. E, basicamente, esse é o cenário que nós temos. Nós plantamos muito atrasado. Agora, o que a gente não contava naquela época, em fevereiro, março, quando a gente estava plantando essas lavouras, é que o clima, ao longo do mês de março, abril e maio, fosse um clima seco. E daí vocês da Climatempo aí podem falar melhor do que a gente de como que o clima de fato se comportou ao longo desses meses. E aí está o fator negativo que a gente tem, na verdade, talvez a conjunção dos dois fatores, né? De um plantio já atrasado dentro de uma janela de risco climático alto e que, de fato, ela se comprovou ser um risco alto, né? Você plantar no final de março, porque antes era só vamos dizer assim, uma avaliação de risco e que acabou se tornando verdadeira porque o clima não contribuiu da forma como a gente imaginava. Esse trigo já foi plantado um pouco fora da janela ideal, em função da estiagem que nós tivemos no início do ano. Já sofreu uma geada no início de julho, nós tivemos também um clima
um clima severo naquele período, e agora em um segundo momento, no dia 29, também uma segunda onda de frio que é bastante impactante para a planta, né? Então, assim, tinha uma expectativa de uma produção acima de 400 mil toneladas aqui no estado de São Paulo. O número da Conab era um pouco menor, mas nós, como Câmara, levantamos esse potencial. Agora, diante dessa geada que nós tivemos recente, não dá para concluir o tamanho da perda, mas certamente é uma perda bem relevante aqui no estado de São Paulo. As áreas com maior produção de trigo do Brasil sentiram o efeito do impacto da onda de frio no final de julho. A geada tardia implica em vários fatores que são ruins para os produtores, tanto dos estados do Sul quanto do estado de São Paulo, e também para vários setores da economia. Temperaturas próximas ou abaixo dos 4 graus e congelamento das superfícies gramíneas podem impactar diretamente alguns tipos de cultura, como é o caso do trigo. Como será que fica, então, as projeções segundo os analistas de mercado e de clima? Olá, sou Rafael Mihailovic, Head de Trigo da Open Solo. Vim aqui passar para vocês a minha visão sobre o mercado. O Brasil se prepara para uma safra recorde de trigo, próxima de 8 milhões de toneladas. Porém, as geadas registradas na semana passada devem reduzir as projeções. O principal estado produtor de trigo, que é o Paraná, foi o mais prejudicado. Infelizmente, outros estados também não passarão ilesos. Estimamos uma quebra de 800 mil toneladas, sendo 500 mil no Paraná, 100 mil em Santa Catarina, 150 mil em São Paulo e 50 mil em Minas Gerais. A gente sabe que o sucesso para uma safra, ela depende aí de vários fatores, né? Preparo do solo, uso de cultivar, e também controle fitossanitário, solo e a questão da condição do clima, que esse ano está sendo de desafio para o produtor rural. Conta um pouco para a gente como que esse produto novo da Climatempo, esse relatório, chega ao mercado, o que ele traz aí para o produtor rural de novidade? Então, Ângela, esse foi um produto que ele foi concebido após aquele grande problema que aconteceu, né, depois da última safra, onde os produtores eles tinham vários contratos, né, acordados, e aí, né, no final da safra, eles tinham que honrar esses compromissos, mas infelizmente na última safra verão, né, tiveram vários problemas, e até agora na safrinha desse ano, né, vários problemas por conta aí dos problemas de frio, né, você vai lembrar em julho, né, tiveram várias geadas e comprometeu muito a produtividade do milho safrinha. E aí, na época ali, mais ali para o início do ano, os produtores já tinham vendido a safra que viriam a colher, né? E o clima foi um fator que impactou, tanto lá na primeira safra quanto na segunda, dificultando justamente essa questão aí de honrar os compromissos. Porque o que acontece? O produtor ele comercializa a sua safra antes mesmo de colher, esperando que ele vai atingir um volume de produção de tantas toneladas, né, ao final da safra. Só que ele já vende isso antecipadamente. Em anos que tem problemas de clima, como esse ano, né, como a última safra verão e como a safrinha desse ano, em anos que se observa, ocorrem quebras, e quebras importantes, né, da ordem de 20%, 30%. Claro que são quebras mais regionalizadas, mas elas acontecem. Então, pensando em contornar esse problema e ajudar o produtor nessa questão, nós desenvolvemos, então, um relatório, né, que concilia, né, que agrega todas as informações necessárias para a gente ter uma ideia do quanto vai ser possível produzir naquele ano. A gente chega num relatório final, a gente apresenta para o produtor qual que é a condição climática da região dele, o padrão, né, normal, climatológico. Olha, na sua área, durante o ciclo normal, deveria chover 800 milímetros, por exemplo. E a gente vai e projeta para frente. Se você plantar no dia 15 de outubro, ao longo do ciclo dessa safra inteira, você não vai ter os 800 milímetros, que é o padrão. Por quê? A projeção climática está mostrando que para a sua área vai chover em torno de 500. Então, já acende um sinal amarelo, né? O normal deveria ser 800, vai chover 500. Será que isso impacta no potencial produtivo? Então, é essa continha aí que o nosso algoritmo, o novo algoritmo faz, e que permite dizer, então, para esse produtor, né, olha, considerando que vai chover aí 300 milímetros a menos, a gente espera uma penalização da ordem de 10%, 15%, e a gente quantifica isso aí em tonelada, quanto isso aí representa, lá no final do ciclo. Então, lá no final do ciclo, você não vai
colher mais aí, vamos botar 70 sacas, 60 sacas de soja, você vai colher 50, 45. Então, essa é a conta que tem por trás do novo sistema. Uma vez solicitado esse relatório de planejamento de safra, o consultor técnico ele vai pegar essas informações e vai gerar um arquivo, um PDF, um relatório no formato de PDF que a gente envia por e-mail, tá? Com uma assinatura, o agrometeorologista, eu no caso, faço a avaliação, eu escrevo lá um texto considerando, né, com algumas considerações no caso, né, olha só, esse ano a gente tem laninha, né, tá previsto tantos por cento de chuva abaixo da média para sua região, então, em consequência disso, tal. Então, eu faço uma avaliação técnica da condição agroclimática que se espera, e então a gente entrega isso aí tudo num formato de PDF, a gente envia por e-mail, bonitinho, para o nosso amigo produtor ter isso aí em mãos para tomada de decisão, né, Ângelo? Para decidir, né, o quanto que ele consegue saber, né, quanto que ele consegue produzir, e então decidir o que ele vai fazer em termos de comercialização. O produtor que ele já assina o AgroClima Pro, ele vai perceber que dentro lá do software tem um balãozinho de comunicação, bem num cantinho inferior da tela, do lado direito, tem um balãozinho, um chat de comunicação. O produtor ele pode pedir por lá também, olá, tudo bem, eu queria receber o relatório de planejamento de safra. Isso é uma forma até mais fácil, porque a gente já tem, inclusive, a latitude e longitude, a coordenada geográfica da fazenda, cadastrada lá dentro do sistema. Quando você conversar com a gente lá pelo chat, quem vai atender você é uma meteorologista, a Amanda. A Amanda ela vai atender você, vai coletar o seu pedido e vai fazer, então, todo o processo aí, o trâmite burocrático e também o trâmite técnico para solicitar o serviço. Hoje vamos falar sobre a cultura do tomate, que prefere uma estação quente. Ela é muito sensível à geada em qualquer estágio de crescimento. Mas isso não impede que outras regiões brasileiras, até mais frias, cultivem o tomateiro. No entanto, com a introdução de variedades assim modernas no mercado, o cultivo do tomate hoje no país está se tornando cada vez mais comum em condições tropicais de alta temperatura. O alto índice de chuvas e essas temperaturas elevadas, do verão, por exemplo, são desafios que os produtores de tomate enfrentam durante a temporada dentro de suas propriedades. Nós vamos entender hoje um pouco sobre o ciclo do tomateiro, suas características, tratos culturais, e vamos conhecer também sobre os últimos desenvolvimentos que estão surgindo no mercado, apoiado a tecnologia, a inovação, para suportar as condições de clima adversas. Hoje, a cultura do tomate, ela é plantada praticamente em todo o território nacional, só que também é cultivado em regiões mais frias, só que nessas regiões mais frias, fora daquele período mais crítico de temperatura amena. Justamente, vamos dar um exemplo, a região sul é uma região muito importante aí na produção nacional de tomate, mas a cultura é desenvolvida de saída de inverno para colheita no verão. Tipo agosto até janeiro. Isso, se inicia o cultivo em torno de agosto, setembro, outubro, mas a colheita em si é a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, estendendo aí até os meses de final de abril, comecinho de maio. Mas, no geral, é uma cultura que tem uma preferência para um clima um pouco mais quente. Ele gosta de uma temperatura média em torno de 25 graus, a gente fala temperatura média, mas isso representa o quê? Entre 30, 32, 33 graus durante o dia e entre 20 a 18 graus a temperatura noturna seria como se fosse ideal. É claro que em algumas regiões nós temos um pouco desse extremo, né? Porque, como eu te falei, o cultivo de tomate hoje ele está predominando aí no Brasil inteiro. Como que a gente tenta lidar com essas adversidades climáticas? Então, nós temos algumas estações experimentais em locais estratégicos, então, basicamente dividimos entre sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, e nós tentamos selecionar produtos mais adaptados a essas condições com os nossos testes nessas estações. Porque, embora tenha tomate no Brasil inteiro, mas um tomate que se adapta mais à região sul é diferente de um tomate que se adapta mais à região do Cerrado, por exemplo.
Então, nós conseguimos tentar selecionar esses produtos nessas estações. E o Garra não foi diferente, ele passou por todas e como a tendência, uma dessa tecnologia que vem surgindo hoje, que é a tendência de segmentação de mercados, ele se adaptou em algumas determinadas estações, determinadas épocas do ano, né? Principalmente agora no verão, que é o período de chuva. Como eu te falei, o maior mercado de tomate hoje é campo aberto, então nós precisamos de um produto que para verão, sudeste, centro-oeste, que suporte essas chuvas pesadas, que suporte esses dias mais nublados, que tem essa garoa o dia inteiro. Tem que ser um produto que tem uma tolerância foliar muito boa, porque é uma cultura que é afetada por inúmeras doenças foliares, né? Pragas também, nem se fala, então tem que ser um produto que seja bem tolerante a algumas pragas, né? Não as pragas em si, a viroses que essas pragas podem transmitir para a cultura do tomate. Do mesmo jeito que a internet faz parte da nossa vida, na agricultura também não é nada diferente. Estamos cada vez mais conectados com a agricultura 4.0. E você, é claro, já ouviu falar de agricultura 4.0, que é um conjunto de tecnologias digitais integradas e conectadas por meio de softwares, sistemas e equipamentos. Essa integração ela é capaz de otimizar a produção agrícola em todas as suas etapas, desde o plantio até a colheita. Isso significa melhor monitoramento, gestão e controle da produção agrícola, com redução de custo e menos desperdício. Com isso, há também reflexos diretos na produtividade, rentabilidade e sustentabilidade da lavoura. As tecnologias digitais da chamada agricultura 4.0 é a revolução do campo, com ferramentas capazes de gerar e analisar uma grande quantidade de dados para o produtor rural e facilitar o seu dia a dia na fazenda. Vamos falar de conectividade no campo. O convidado é Felipe Antonelli, gerente de negócios da Jacto Next. A gente tem um primeiro pilar que a gente chama de telemetria multimarcas. É onde a gente conecta todas as máquinas, de todas as cores, todos os sensores, e através da nossa plataforma, através do nosso software Ecos, o produtor consegue enxergar isso tudo numa única interface. Então, se ele tem uma colhedora verde, um trator vermelho, um pulverizador laranja, no final do dia ele vai ver todas as máquinas dele nessa mesma plataforma, tá? Como a gente se promove em ser um provedor de serviço integrado, tudo que ele tiver no campo, ali, como estações meteorológicas, armadilhas eletrônicas, imagens de satélites, a gente também traz tudo para dentro da mesma plataforma e ele pode estar analisando todos esses dados ali, né, dentro das nossas soluções. O operador ele é peça fundamental para que no final do dia a agricultura 4.0 se consolide dentro da agricultura brasileira, né? É ele que vai fazer realmente a utilização, ele que realmente que vai decidir qual solução é uma melhor que a outra. Realmente é ele, assim, a gente olha muito bem, o operador sabe do papel importante que ele tem. A gente vai com multioperadoras. Então, lá vai ter sinal da azul, da vermelha, da laranja, da roxa, para que ele possa, naquele talhão, ter uma conectividade com essa operadora, naquele outro tem com outra. E ele não fique sem ter o dado em tempo real por conta disso. A gente já vai habilitar uma tecnologia, no que a gente chama de eSIM virtual, dentro desse drive, para que o produtor possa utilizar onde ele tiver realmente sinal, a máquina vai estar conectada. E quando ela não tiver, a hora que ela voltar para uma área de sinal, ela dispara todos os dados da operação que foram coletados ali. Como será que vai ser esse verão 2021-2022 no Brasil? Verão com laninha. Qual será a combinação deste clima para a agricultura brasileira? As chuvas esse ano elas começaram muito mais cedo do que no ano passado. Isso traz uma mudança grande em relação ao impacto do clima na agricultura durante o verão, mesmo que eventualmente, Ângela, tivéssemos, por exemplo, as mesmíssimas condições, por exemplo, de um ano atrás,
justamente por conta da primavera diferente, isso traria impactos diferentes, porque a colheita esse ano deve acontecer, por exemplo, de forma mais precoce do que na safra passada. Mas vamos lá, vamos falar o que é esse verão, o que vai ser esse verão 2022. Ele vai ter justamente as características do fenômeno Laninha, com chuvas mais concentradas sobre o norte e nordeste do país, enquanto que a região sul, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o próprio Mercosul, a Argentina, Uruguai, devem sentir aí a diminuição da precipitação, a tendência de chuvas inferiores à média. Inclusive, na verdade, o Rio Grande do Sul, neste momento, já sente, né, os efeitos da diminuição da precipitação, já temos aí chuvas mais irregulares desde outubro e agora em novembro, principalmente, essa situação agravou um pouco. Então, de uma forma simplista, né, para a gente começar a nossa conversa, a tendência então é essa, que as chuvas fiquem mais concentradas no norte e nordeste, menos intensas no sul do Brasil, e talvez uma pequena diferença aí entre esse verão e o verão passado é que o Nordeste deve ser mais beneficiado pelas chuvas. Mesmo com o Laninha no último verão, ainda não tivemos chuvas tão regulares, principalmente ao longo do Vale do Rio São Francisco, na Bahia. E a perspectiva para esse primeiro trimestre, para esse verão 2022, é que o Nordeste ele acabe sendo mais beneficiado. Essa talvez seja a maior diferença entre uma estação e a outra, né, observada um ano atrás. Ângela.